Olá pessoal, a gente está começando aqui mais uma aula que eu estou gravando para vocês. Essas duas próximas aulas, a última que eu não dei e a próxima eu não vou dar, eu vou gravar vídeos, porque o assunto é fácil e vou detalhar muito para vocês para ficar muito claro, tá? E como essa semana aqui, a anterior, eu estou muito ocupado com algumas atividades aqui, então eu vou passar dessa forma, mas não hesite de me escrever qualquer dúvida assim por diante, tá? O curso de hoje é do algoritmo KNN, K-Nearest Neighbor, que é o método das vizinhanças, tá? É um método muito simples de machine learning, acho que é o mais simples que tem, mas ele é bem eficiente, tá? Então vamos lá. A ideia do machine learning, como desse algoritmo KNN, como o próprio nome diz, é a busca do vizinho mais próximo, dos vizinhos mais próximos. Então, é um método de vizinhança. Então, em outras palavras, esse algoritmo é baseado no aprendizado estatístico, onde as amostras de dados se encontram em plano similar e é possível a realização de uma predição ou classificação. Ele é muito usado para classificação, como os exemplos que eu vou mostrar hoje aqui nessa aula. Bom, o objetivo do algoritmo KNN é, como o nome diz, é a procura de vizinho mais próximo. É realizar uma predição de uma nova amostra baseada em vizinhos que sejam próximos a uma determinada modo de consulta. Então, eu tenho uma base de dados com características, tá? Features e classificações. E a partir de uma nova amostra que eu introduzo, eu vou tentar classificar. Então, em outras palavras, dado uma amostra consulta, devemos selecionar um número especificado de vizinhos mais próximos dessa amostra, tanto no caso da classificação como problema para resolver um problema de regressão, determinando qual grupo uma determinada amostra vai pertencer baseado nas amostras vizinhas. Isto é, vai fazer um ranqueamento. Eu vou introduzir uma nova amostra e verificar onde ela se encontra. Então, o algoritmo KNN é um algoritmo supervisionado, podendo ser utilizado para classificação e regressão. Ele é simples de fácil implementação e os exemplos de treinamento são armazenados e a previsão é realizada somente quando um novo registro precisa ser classificado. Nesse algoritmo, você não se constrói um modelo baseado, fazendo somente um cálculo da distância de 2 pontos. Ao contrário do algoritmo de naive Bayes, que analisa os dados, gerando um modelo sob a forma de uma tabela de probabilidades. A gente chama de um algoritmo preguiçoso porque ele vai ser um pouco custoso em termos de processamento. Então, por isso que muitas vezes dão-se preferência a outros algoritmos. Bom, exemplificando para um cenário de classificação. Vamos pensar o seguinte, que eu tenho 5 registros de classe A, que são as bolinhas amarelas, 5 registros de classe B, que são as bolinhas roxas, e nossa pergunta é a seguinte, eu ponho um novo dado consultado vermelho, pus aqui nesse lugar, podia ser em outro lugar qualquer, e aí eu pergunto, qual a classe desse novo registro? Ou seja, daqui a bolinha vermelha vai pertencer. Então, voltando à nossa convenção, a gente tem duas classes aqui e a gente vai ter que optar por uma ou por outra, usando o método. O primeiro passo é pensar no parâmetro K. O que é o parâmetro K? O parâmetro de vizinhança. Por exemplo, se eu coloco K igual a 3, eu vou ter na vizinhança desse ponto vermelho 3 vizinhos. Se eu botar 6, no ponto vermelho vai ter 6 vizinhos. Aí o que eu faço? Eu vou usar esse método para classificar em função dos números de vizinhos. Então, o objetivo, como eu falei, é você ter um novo dado que você coloca e você descobrir onde essa amostra vai ser classificada, se é em A ou em B. O parâmetro K, o que ele é? Como eu já falei, ele especifica quantos vizinhos serão considerados comparados, no fundo é isso, durante a consulta. Verificação em que classe estarão. O procedimento utilizado. Dado um novo registro, eu vou calcular a distância desse registro com todas as amostras da base de treinamento.
que eu tiver. E aí, o que eu preciso? Vou ter que especificar um K de tal forma que vai ser a minha base de comparação. Então, por exemplo, fica mais fácil explicar. Se eu tiver K igual a 3, o que vai acontecer? Eu vou pegar as 3 amostras mais próximas dele. Então, eu vou ver assim, dessas 3 amostras, o que eu vou ter aqui? Vai ter 2 de classe B, duas roxinhas, né, a cor que está aí, classe 3, e uma de classe 1A. Então, 2 de classe B e uma de classe A. Se eu pegar K igual a 6, eu ia ter o quê? Um valor mais alto desses registros. Então, por exemplo, o que eu teria aqui? Teria 4 dessa classe A aqui e mais 2 da classe B, porque tem maior raio. Então, então aqui a gente vê claramente que vai pertencer a que classe? Se eu pegar K igual a 3, vai pertencer a essa classe aqui, classe B. Se eu pegar K igual a 6, vai pertencer a que classe? A classe A. Então, isso é um ponto importante, porque muitas vezes vocês vão ter que verificar bem qual que é o melhor tipo de dado, tá? Outra coisa, aqui fica claro para ver a dependência do número de dados. Se vocês tiverem uma boa base de dados, mais precisão vocês vão ter na sua análise. Bom, acho que está claro até aqui, né? Então vamos continuar. Então, se eu pensar no algoritmo, eu tenho a primeira fase, inicialização, que é o quê? A preparação de dados, conjunto de dados de entrada e saída, que eu chamado um dataset. Então, eu tenho um conjunto de dados que eu vou separar eles para entrada e saída. Então, no fundo, o que é? Especificação de quais são os dados utilizados para nossas classes e quais são os utilizados para o aprendizado do nosso algoritmo, que são as features. Tá? Então, na hora que eu der um exemplo aqui para vocês, vai ficar mais claro o que são as classes e o que são as features. Tá? Features, como eu já falei anteriormente, na aula passada, é essa característica, mas vai ficar mais claro. E qual que eu vou ter que informar o valor de K para a busca das amostras mais próximas. Então, qual vai ser o algoritmo? Para cada nova amostra que chegar, que é o vermelhinho aqui que está chegando, certo? O que vai aparecer? O que eu deveria fazer? Calcular a distância entre todas as amostras da base de dados utilizadas para treinamento. Então, o que eu vou fazendo? Eu vou calculando de todas essas amostras essas distâncias. Determinar, a partir disso, eu vou ter valores. E aí eu pego as distâncias mais próximas, como o próprio nome diz. O rótulo da classe com mais representantes no conjunto de classes vizinhos será o escolhido para classificar essa nova amostra. Ou seja, é tipo que seja realizada uma votação de classes num cenário de classificação. E no final eu finalizo a classificação e retorno o conjunto de rótulos de classificação. Como eu falei anteriormente, o KNN é um algoritmo muito simples mas muito eficiente. Continuemos. Com métrica. Existem várias métricas que a gente pode utilizar. A gente vai utilizar aqui a euclidiana, que é a default no algoritmo Sklearn, tá? Que é o que? É essa forma aqui do menor valor quadrático da somatória. Em outras palavras, um exemplozinho para vocês ficar fácil. Eu tenho o vetor x, que é 4895, o vetor y com esses números aqui. O que eu faço inicialmente? Eu tenho a somatória, que o DI, que é o valor inicial até o valor final. Temos um total de 4 elementos. Então, no caso aqui, eu tenho n igual a 4. Etapa 1, eu vou fazer a diferença, que é esse termo aqui. Vai dar esse valor aqui, 4 menos 3, 8 menos 6, 9 menos 5, 5 menos 2, que vai dar isso aqui. Elevo ao quadrado, certo? Elevei ao quadrado. Aí, a partir disso, o que eu faço? Faço a somatória, que vai dar o valor 30. E na somatória eu tiro a raiz. Então, aqui é a distância euclidiana entre dois pontos. Quanto menor for esse valor, mais próximos ou mais vizinho desse elemento ele vai estar. Então, o método é muito simples. Outra coisa, eu torno a ressaltar aqui que eu estou usando a distância euclidiana, mas existem outras distâncias que vocês podem usar, dependendo da situação, para ter melhor resultado. Tá? Mas a mais utilizada é a euclidiana. Os pontos interessantes. Os pontos interessantes são qual? O número de vizinhos, que eu já falei, que por default é 5.
é o parâmetro K que vimos na parte de funcionamento do algoritmo. O peso da amostra vizinha, você pode atribuir peso. A métrica, então tem várias métricas, como falei, que a gente vai usar a por default, mas vocês têm outras métricas que a gente vai usar, euclidiana, tá? P, que é o poder da métrica, por default 2, que é a raiz, né? O número de jobs paralelo para executar uma renda vizinha. Isso aqui está ligado com a tua CPU. Quando o teu problema, como eu falei anteriormente, quando o teu problema for muito grande, tiver muitos dados, você tem que fazer processamento paralelo. Então você usa esse parâmetro aqui de número de jobs para fazer processamento paralelo. Bom, um exemplo para finalizar nosso trabalho aqui, né? Então, eu tenho uma base de dados bem simples, contendo atributos, altura e peso de uma pessoa. Altura e peso de uma pessoa. E as classes de tamanho das camisas disponíveis numa loja. Então, para cada peso, eu tenho aqui. Qual que é o objetivo? Utilização do algoritmo KNN para estimar o tamanho mais adequado de camisa de uma nova amostra. Ou seja, vai chegar uma pessoa com uma altura e um peso um pouco diferente aqui, e o algoritmo vai estimar qual que é o tamanho da camisa. Exemplo, a nova amostra, que era o vermelhinho que eu mostrei para vocês, vai ter os valores 1,61 m, que não tem aqui, e 61 kg, que não está classificado aqui. Que tem tudo para ser o M aqui, mas é um exemplo bem simples que a gente está fazendo. Objetivo, qual o tamanho da camisa a ser comprado? Então, vou usar a classificação KNN. Vou fazer o cálculo de distância desses valores aqui até onde? Até a base de dados de treinamento que eu tenho aqui, que são os dados atributos. Uma coisa interessante, eu podia ter mais atributos. Aí a minha equação aqui, aumentaria mais termos aqui, tá? Eu teria que acrescentar esses termos. Eu poderia ter mais atributos, tá? Por exemplo, peso, altura, peso, massa corporal, assim por diante. Bom, então continuemos o mesmo exercício. Então eu tenho a minha base de dados, que eu falei para vocês, e eu para esses valores. Então o que basicamente eu faço? Eu vou criar uma nova coluna aqui. Isso aqui é exemplo, que o nosso algoritmo faz isso, que ele vai calcular basicamente o quê? A raiz quadrada do valor da nova amostra, que é o vermelhinho nosso, menos de cada uma das tabelas. Tanto com a altura, se tivesse mais parâmetros, estaria dentro da somatória, tá? E calcula uma distância. Aí o que eu vou ter? Vou ter um conjunto de dados de amostra, de dados de teste, em relação a todo o conjunto de dados das outras. Para cá igual a 5, o que vai ser? Eu pego 5 mais próximos. Mais próximos quais são? O menor que tem é 1,41, é o mais próximo de todos. Depois eu vou, como eu falei para vocês, eu vou ranqueando. Então, os 5 mais próximos são esses. Aí, nisso aqui, na minha votação, vou ter 4-1. Então, é M. Se eu pegasse os 3 valores mais próximos, seriam esses 3 aqui, que daria M com mais certeza. Certo, gente? Bom, eu fiz mais um exemplo para vocês completo, que eu vou falar rapidamente desse exemplo aqui, mas muito mais completo, que eu estou disponibilizando para vocês também o arquivo, tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho uma base de dados de amostras tendo 3 tipos de vinhos diferentes. O resultado da análise de vinhos de diferentes regiões, onde o objetivo é descobrir a qual classe correta atribui um novo tipo de vinho. Isso aqui é muito usado hoje, por exemplo, como vocês sabem, é famoso que a França tem os melhores vinhos. Quando você tem um vinho produzido no Brasil, para você classificar ele em relação a essa base de dados de vinho, o que você faz? Você pega algumas características, vê onde ele se enquadra. Se enquadrar em dados característicos, você vai classificar ele. Então, isso é muito usado, esse tipo de pensamento, tá? Mesma coisa para outras atividades, tá? Então, o que vai aqui? Eu vou pegar esse repositório aqui que está na biblioteca Skylearn, que tem esses datasets de Vine, que eu posso pegar
direto, ou eu posso dar para vocês, ou posso chamar durante o programa, que é o nosso caso. E eu vou ter as informações do dataset, que nesse conjunto de dados temos resultado da análise de vinhos cultivados numa região da Itália, onde eu tenho 178 instâncias e 13 atributos, 13 características, tá? Que a gente está usando aqui. O que eu vou pedir para vocês nesse problema aqui? Eu vou pegar 3 características, 3 atributos. Em função desses 3 atributos distintos, eu vou pedir para vocês classificar um vinho de uma dada região. Então, eu tenho o dataset e a tarefa aqui é em função de 3 atributos. Eu vou passar como exercício para vocês o mesmo problema em função de utilizando 4 atributos, tá? Para vocês fazerem. Mas eu escrevo, tá? 4 atributos, mas é o mesmo exercício. Então, qual que são as etapas? Primeira coisa, quando vocês programam em Python, vocês vão ter que ver as bibliotecas necessárias. Então, no caso aqui no programa exemplo, eu descrevo todas as bibliotecas que a gente tem que puxar elas para resolver e para ser mais eficiente. Então, vai ter biblioteca gráfica, vai ter biblioteca de classificador, tudo isso aqui. Aí o programa fica mais ou menos a junção das bibliotecas. Aí, o que a gente faz é o carregamento da base de dados, do Skylar, que foi essa base de dados que eu falei para vocês. Eu vou carregar ela. A partir do momento que eu carrego ela, eu vou definir uma variável vine, que é semelhante ao conjunto de dados do dicionário, com chaves e valores. A partir disso, eu vou verificar o número de amostras de cada classe de vinho. Então, eu vou ter 71 amostras da classe 1, 59 da classe 0, 48 da classe 2. Quando vocês fizerem o exemplo de vocês vão ver um dado número de amostras, por exemplo, para a classe 3. Tá certo? Então, dessa base de vinhos aqui. Separação dos dados de treinamento e teste. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou separar. Isso também é importante, é uma coisa diferenciada que a gente faz sempre. Para não ter vício na resposta, geralmente a gente separa a parte inicial do treinamento, que é para descobrir onde está, um valor de 70% e outro valor de 30% de dados para utilizar no teste final. Então, com isso você evita os erros, os vícios dos dados, tá? E isso aí geralmente você usa 70 e 30, tá? Tem gente que usa 80 e 20, mas normalmente são esses valores aqui. Vocês vão ver no exemplo. Depois a gente vai fazer a instanciação do classificador, utilização do KNN para o conjunto de dados de treinamento e teste, análise e validação dos resultados, a partir da matriz de confusão e visualização de métodos de classificação, otimização, utilizando também um outro grid search, que vai te dar uma visualização gráfica, e visualização da fronteira de complexidade, que vai te passar o quê? A classificação KNN e especificação do número de vinho, e depois plotar a figura com as regiões de decisão. Bom, eu vou parando por aqui, eu vou mostrar rapidamente também o exercício para vocês, tá? E obrigado, tá?